Bem, eu acho que já estamos no horário, né? De 10h10. Bem, acho que já tem algumas pessoas conversando, estão conectadas aqui. Bem, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma sessão paralela do Congresso USP, no nosso último dia de evento. E hoje nós aqui estamos para a apresentação do trabalho na área de contabilidade financeira, os trabalhos da Pamela Maiara Pita, e em coautoria com o professor Jorge, e da Micheline Carla, em coautoria com Kleber e Lucas Lúcio. Vamos começar, então, com o trabalho, com a apresentação do trabalho da Pamela, cujo título é O Papel da Controladoria na Combinação de Negócios, um estudo de caso da Natura e da Avon. Pamela, você tem por volta de 15 minutos, aí depois eu faço algumas considerações, e depois abro a palavra para o público, mas fiquem à vontade quem estiver aqui na sala para poder fazer perguntas no chat. Uma apresentação. Obrigada, bom dia a todos. Eu vou compartilhar minha tela. Peço, por favor, que avisem quando vocês estiverem já enxergando a apresentação. Sim, estamos enxergando a apresentação. Legal. Bom, então, o tema da minha pesquisa é sobre o papel da controladoria na combinação de negócios, utilizando o método de estudo de caso nas empresas Natura e Avon. O trabalho foi elaborado por mim e também pelo professor Dr. Jorge Andrade. Bem, com as frequentes mudanças, né, que ocorrem no cenário econômico, as empresas estão cada vez mais aderindo a novas tendências em sua estrutura organizacional, a transformações de escopo e inovações relacionadas à sua organização. É possível enxergar, né, nesse cenário, o quanto as empresas têm se tornado flexíveis para se adaptarem e assumirem novas posições de liderança nesses mercados. A combinação de negócios é uma dessas maneiras de reestruturação a que as empresas têm aderido e oferecem ganho de economia de escala, maior relevância no mercado, aumento do market share, a expansão dos seus negócios, redução da capacidade ociosa, incremento dos ativos, além de uma atuação mais competitiva também no mercado. Um pouco mais adiante eu vou falar com um pouquinho mais de detalhes a respeito do conceito da combinação de negócios. Bem, o trabalho buscou, então, responder a seguinte questão de pesquisa: qual é o papel da controladoria na combinação de negócios? Para isso, é importante falar sobre 4 principais tópicos sobre os quais eu abordei no referencial teórico, que seriam o papel da controladoria, a combinação de negócios, uma contextualização a respeito dos números da Natura e da Avon, e um pouco sobre estudos anteriores feitos a respeito deste tema ou de outros similares, né? Bem, a respeito então do tópico 1. A controladoria tem o papel de não apenas registrar os eventos contábeis, mas também de realizar análises e participar da tomada de decisão, aplicar controles, consolidar e divulgar informações aos usuários, realizar planejamento, além de preparar base de dados para suportar também as obrigações fiscais e necessidades gerenciais. A combinação de negócios é uma operação em que uma empresa adquire o controle de um ou mais negócios, independentemente se é através de fusão, aquisição, incorporação ou cisão. O CPC 15 e também a minha pesquisa tratam apenas da combinação de negócios, né? Independentemente do que viria adiante, né? De qual modelo de reorganização a organização poderia assumir. Apesar de não tratar desses tópicos, né, é importante compreender que é comum que, após a combinação de negócios, as empresas possam realizar ou uma fusão, que seria a operação em que se cria uma terceira empresa por meio da junção de duas, a aquisição, em que é realizada a compra de controle de uma empresa por outra, a incorporação, em que uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, e existe ainda também a cisão, em que existe a transferência total ou parcial do patrimônio de uma empresa para outra. No Brasil, através do que se viu dos relatórios da Anbima de 2009 até o primeiro semestre de 2019, e aí aqui só abrindo um parênteses, a gente analisou até o primeiro semestre de 2019, porque foi o último período em que a Anbima divulgou esses relatórios, né? Depois disso, eles foram descontinuados. Então, dentro desse período,
Os 3 setores em que mais ocorreram, né, operações de combinação de negócios foram petróleo e gás, TI, telecomunicações e também energia. Do que se observou nesse período, é mais frequente que as empresas estrangeiras adquiram empresas brasileiras. O caso da Natura e da Avon, então, está aí dentro dos menos comuns, né, em que uma empresa brasileira adquire uma empresa estrangeira. O primeiro semestre também de 2019, de todo esse período analisado, o que mais se destaca, porque apresentou em 6 meses 55 operações e um total de impacto de 108,6 bilhões de reais. Esse impacto econômico se aproxima do total feito em alguns anos, e aqui a gente só está falando do primeiro semestre de 2019, né? Bom, como eu já disse, a pesquisa observou o CPC 15, então, que trata da combinação de negócios, e a atuação da controladoria é vista principalmente na aplicação do método de aquisição, que consiste em algumas etapas conforme o CPC 15. A primeira é a identificação da empresa adquirente, em que são identificadas as empresas participantes da combinação de negócios, e dentre elas, qual será adquirente e qual será adquirida, né? A segunda é a data da aquisição. A terceira é o reconhecimento e mensuração dos ativos adquiridos, dos passivos assumidos e participações societárias de não controladores na adquirida. E aí aqui a gente pode destacar a dificuldade de mensuração, principalmente dos ativos intangíveis, e dos passivos também, né, no que diz respeito aos ativos intangíveis, porque muitos são mensurados pela primeira vez, no caso, por exemplo, da marca Avon, que foi sendo consolidada no mercado ao longo dos anos e o seu valor não era registrado nas suas demonstrações. No momento da combinação de negócios, deve ser mensurado e reconhecido o valor da marca Avon, ativo que não é facilmente mensurável porque envolve muita subjetividade na sua avaliação. Os passivos também se mostram um desafio, já que no mercado são transacionados ativos e não passivos, né, o que dificulta a avaliação a valor justo. E a última etapa consiste no reconhecimento e mensuração da mais-valia e do goodwill. Então, feita a avaliação a valor justo dos ativos e passivos, pode-se mensurar a mais-valia, que é a diferença, né, entre o valor justo e o valor contábil dos ativos e passivos, e a diferença dessa mensuração e a contraprestação paga no momento da aquisição de um negócio é o goodwill. Em continuidade, então, ao referencial teórico, eu vou mostrar nos próximos slides um pouquinho da realidade anterior à combinação de negócios da Natura e da Avon, e foram considerados também na pesquisa alguns estudos anteriores relacionados a esse tema, que estudaram o nível de divulgação das operações de combinação de negócios e as alterações nos preços das ações de empresas negociadas na Bolsa de Valores frente ao anúncio das operações de fusões e aquisições. Bem, então aqui eu trago um pouquinho sobre os números, né, da Avon anteriormente à combinação de negócios. No que diz respeito ao ativo, eu trouxe as principais linhas, né, do balanço que tinham os valores mais expressivos. Então, anteriormente à combinação de negócios, no que diz respeito ao ativo, o que tinha bastante participação e significatividade no balanço eram as linhas de caixa, equivalentes de caixa, estoques, outros ativos circulantes, no que diz respeito ao ativo não circulante, edifícios e obras, equipamentos, depreciação acumulada e outros ativos. Um total de ativo em 2019 de 3 bilhões 086. No que diz respeito ao passivo, então tem grande destaque aí contas a pagar, no passivo não circulante, principalmente as dívidas de longo prazo, e em relação ao patrimônio líquido, o capital integralizado e os lucros acumulados. A Natura apresentava no seu balanço, na posição do ativo, né, as linhas mais significativas eram a de caixa, equivalentes de caixa e outros ativos circulantes, e no ativo não circulante, o realizável a longo prazo, intangível e o direito de uso, que a gente vê o saldo aí só em 2019, porque diz respeito à aplicação do IFRS 16. Em relação ao passivo, principalmente circulante e não circulante, empréstimos, financiamentos e debêntures. A metodologia da pesquisa foi descritiva, isso significa que a gente observou fatos, registros, análises, classificações. Teve natureza documental,
ou seja, foram utilizadas diversas fontes sem um tratamento analítico. A pesquisa foi qualitativa. Nós fizemos uma análise sobre a atuação da controladoria nas empresas que passaram por combinação de negócios e foi realizado um estudo de caso, em que nós utilizamos um estudo, nós estudamos, na verdade, um caso único para obter uma perspectiva do todo, né, holística. Os resultados que nós obtemos com a pesquisa foram, eu elenquei em alguns tópicos, né? Então, em relação à aplicação do método de aquisição do CPC 15, a Natura precisou se reestruturar societariamente. Então, isso significou em alguns eventos societários anteriores a combinação de negócios, como aumento de capital, emissão de 13 bilhões de novas ações e uma reorganização societária. A aquisição foi realizada em 3 de janeiro de 2020, e elenquei aqui de novo também a dificuldade de mensuração dos ativos e passivos, quando a gente fala do cálculo ao valor justo, né? Principalmente porque no momento da elaboração da pesquisa, nós tínhamos divulgado os números só até setembro de 2019, que foi a base da nossa análise, e até esse momento os números que eles haviam divulgado ainda tinham sido calculados, né, de maneira provisória, ainda não eram os números finais. Isso demonstra uma grande dificuldade, então, de mensuração do cálculo a valor justo. O ágio dessa operação, o goodwill, foi de aproximadamente 11 bilhões de reais. Os gastos com a operação foram, eu elenquei alguns aqui, então 115,7 milhões com estruturação financeira, 17 milhões com gastos legais, 18 milhões com gastos regulatórios, 152 milhões com planos executivos, 516 milhões de despesas repassadas, que na verdade eram da Avon e foram repassadas para a Natura, né, durante o processo da aquisição. Novamente, um grande desafio foi a mensuração dos ativos intangíveis, como, por exemplo, né, o nome comercial da Avon, as tecnologias que ela havia desenvolvido, as fórmulas dos produtos, os dados de rótulos, embalagens de produtos, os designs, os processos de fabricação e o relacionamento da Avon com os representantes de vendas. Existiam alguns outros, eu elenquei aqui os principais, que eram ativos que não tinham sido mensurados nas demonstrações financeiras da Avon, mas devido à combinação de negócios, precisaram ser mensurados pela primeira vez e se mostra um grande desafio aí para a controladoria. As contribuições da Avon foram de aproximadamente 12,8 bilhões na receita líquida e um aumento do ativo e passivo total da Natura, né, devido à aquisição da Avon, em mais de 200%. A conclusão a que a gente chegou, então, foi que o papel da controladoria na combinação de negócios é visto no grande desafio de mensuração dos ativos e passivos, e isso é visto por causa do longo período de tempo que foi utilizado para avaliação a valor justo. Além disso, a controladoria é responsável pela elaboração de orçamento, né, que é grandemente também impactado por essa nova reestruturação dos negócios e aquisição de uma nova empresa. Também a gente destaca a atuação da área tributária nesse novo modelo de negócios. As mudanças operacionais e a reestruturação dos negócios também impacta diretamente a atuação da controladoria, além da divulgação das demonstrações contábeis, que devem ser feitas de maneira completa, transparente, e que contemplem todas as operações realizadas na combinação de negócios. E aqui o nosso muito obrigada. Obrigada, Pamela, pela apresentação. Eu vou fazer alguns comentários do seu trabalho, com vistas a te ajudar a fazer alguns apontamentos adicionais e entendo eu, se você quiser deixar a tua tela aí, fique à vontade, tá? Então, esses apontamentos é visando também até trazer algumas reflexões frente à realidade da combinação de negócios, né? Depois desses apontamentos, eu vou te encaminhar por e-mail, e assim você consegue, além das suas anotações, ter ele também contigo. Eu vou fazer esses apontamentos. Primeira questão de forma, eu não vou apresentar aqui não, mas o primeiro ponto que eu achei interessante no seu trabalho é que você trouxe toda a perspectiva, não só da controladoria, mas também trouxe todo aquele ponto em que as normatizações foram escritas aqui e bem encadeadas.
O papel da controladoria, né, ou seja, o teu objetivo foi analisar esse papel. E aí, como objetivo específico, você colocou que seria compreender a participação da controladoria nas combinações de negócios, os empenhos, né, pelo profissional. Eu entendo que talvez o próprio objetivo geral, ele já contempla esses específicos, talvez não fosse necessário você descrevê-los, mas eu acho que importante aqui, inclusive, descrever eles ao longo da tua análise. E aí eu acho que é importante esse ponto. No tópico do papel da controladoria, como sugestão, eu seria o caso de, eu sugeriria que você incluísse trabalhos referentes ao papel da gestão ou controle, de segregar essas informações para dar suporte, né, nesse caso, ao ponto em que você fala, né, porque você traz até no tópico de controlador e combinação de negócio, no 2.2, né, salvo engano, o papel da controladora na combinação de negócio. Então, essa segregação de informações, ela dá suporte às operações dos negócios das empresas. Então, seria interessante trazer alguns apontamentos aqui do papel da controladoria nesse sentido. E aí, depois eu até incluí alguns trabalhos, né, para que você possa fazer a leitura e talvez apropriar no seu artigo. Outra observação interessante, que aí eu já consegui observar isso, no final, quando você apresenta suas tabelas com os percentuais de operações e fusões, a gente nota que em 2019 teve um percentual muito grande, né, de fusões e aquisições, e isso só no primeiro trimestre. E achei uma observação interessante que você pode analisar posteriormente, é se esse aumento ocorreu em razão do maior número de empresas apresentarem restrição financeira, porque geralmente as empresas em restrição contornam as perdas de oportunidade que elas têm por meio de processos de fusão e aquisição. E um artigo que analisou esse contexto, os autores analisaram empresas nos Estados Unidos de 85 a 2013, e observaram o efeito dessa restrição financeira com os ganhos de aquisição e na probabilidade de aquisição. Ou seja, as empresas adquirentes, elas acabam pagando prêmios maiores por empresas em restrição financeira. E esse fato, ele gera tanto crescimento e valor para a adquirida, como também para a adquirente. E ao notar aqui nas demonstrações, tanto da Avon como da Natura, a gente percebe que as empresas, inclusive nesse trabalho diz que as empresas que têm maior liquidez, elas são mais propensas a adquirir empresas que estejam potencialmente em restrição financeira. Então, acho que seria interessante trazer a perspectiva para outros fins, de que a controladoria averigue, né, e aí a partir do exemplo não só da Avon, mas outros exemplos de fusões e aquisições anteriores. Acho que é um ponto que vale a pena reflexão, aí como sugestão para trabalho futuro, aí, né. Ainda tem um outro ponto que observei na controladoria, no tópico, quando você fala da combinação de negócio, achei muito interessante, você separou um quadro, né, onde trouxe como que a controladoria segrega essas informações. Então, achei muito didático, muito proveitoso para o trabalho. E outro ponto que vale a pena também a gente ter reflexão, né, é como que a Avon, ela teve um gasto muito alto, né, nesse processo de combinação. Então, a gente observa que, às vezes, os custos podem ser altos, né, mas será que esses custos podem acabar, digamos, sendo menores do que os benefícios futuros? É possível que sim, senão a operação não teria sido feita, inclusive, né. Então, achei interessante você trazer esses aspectos. No tópico do referencial teórico de estudos anteriores, a intenção do seu tópico desse tópico foi colocar qual contexto em relação à parte da pesquisa.
Foi trazer um pouquinho dos estudos que já haviam sido feitos, né? E no final, acho que na conclusão, eu faço um link, mesmo que pequeno, né? Das conclusões que foram tiradas desses estudos anteriores, do que eu consegui observar também na minha pesquisa. Sim, e aí eu entendo que talvez até é interessante, além desses estudos anteriores, eles trazem muita perspectiva da divulgação, pelo que eu percebi, né? Então, você realmente faz esse link nas considerações, e eu acho que, pelo fato de você ter mencionado que a controladoria ela segrega a contabilização desses valores, inclusive na própria figura qual você colocou no seu trabalho, seria interessante mencionar artigos a respeito da mensuração de ativos e passivos a valor justo, né, em caso de aquisição, que inclusive é um ponto que você falou que é um desafio para a controladoria. Apesar de não há trabalhos que façam essa associação direta, mas seria interessante trazer a essa problematização, né, ou então, por exemplo, pesquisas a respeito dos itens que a controladoria segrega, valor de equivalência patrimonial, no caso, a mais-valia, e o goodwill, e a importância da controladoria no suporte como sistema de informação precedente à divulgação, né? E aí, em seguida, apresentar os trabalhos a respeito da divulgação do disclosures em si. Aí você consegue, inclusive, ter mais subsídios para as discussões dos resultados. Ou ainda, né, como uma outra opção, a qual você pode ter para poder discorrer nesse tópico de estudos anteriores, inserir o papel da controladoria no contexto das alterações normativas promovidas pelo IASB. Inclusive, o caso, a combinação de negócios, ela foi discutida ano passado, houve um exposed draft, existe ainda um outro de business combination em desenvolvimento, então é interessante você trazer essa perspectiva, dado que esses dados, eles ainda vão ser ajustados, né? E aí eu coloquei lá os tópicos, ou seja, tem essas 3 opções para que você possa integrar os estudos anteriores de modo a te trazer mais subsídios para discussões posteriores e aprofundamento do papel da controladoria nesse processo, né, de combinação de negócio. E na parte, eu acho que a parte do resultado, uma parte que eu observei, quando você menciona nos resultados, você comenta a respeito do CPC-15, e lá nos resultados, no quinto parágrafo, você diz que, após as primeiras ações no âmbito societário, a controladoria passou a desempenhar um papel mais significativo nos eventos que se sucederam, inclusive, essa questão que eu sugeri lá nos estudos anteriores, você poderia explorar esse contexto também nos estudos anteriores, né, que é o reconhecimento e mensuração de ativos adquiridos e passivos assumidos, né? Exatamente, se você constrói esse referencial, ele te dá mais suporte e te dá mais elementos para discussão. Tem um ponto na conclusão que eu achei interessante, você traz esses tópicos em que os estudos anteriores foram tratados aqui. Bem, eu acho que, no mais, é isso. Parabéns, Pamela, pela pesquisa. Seu trabalho está, assim, você pegou um caso recente que provavelmente vai ter repercussão após esse exposure draft do FRS, então provavelmente vão ocorrer novas alterações nas divulgações aí. E realmente é um desafio para a contabilidade, principalmente o ponto, quando a gente fala de ativos intangíveis, né? Ou seja, como é que a gente divulga esses ativos intangíveis? Se nós reconhecemos de uma maneira, deve haver consistência quando a gente reconhece o ágio pelo goodwill, aí ficou aquela discussão em combinação de negócio, ele vai ser amortizado, ou seja, voltou a amortização novamente, e os ativos intangíveis, o que pode ocorrer com os ativos intangíveis? Será que eles são tratados da mesma maneira? Inclusive, isso foi discutido no Congresso da UNB no ano passado, onde um professor da área internacional, ele entende que os ativos intangíveis não deveriam ser, aliás, deveriam ser reportados, no entanto, não necessariamente todos os ágios, né, o goodwill, o ágio da aquisição, ele não deveria ser feito por meio de amortização, ele entende que seja impairment. Ainda existe
uma controvérsia, né, em relação a essa forma de mensuração. Agora, a divulgação dos intangíveis realmente é um desafio para a área de controladoria. E aqui fica, né, até um ponto a mais para a discussão, você coloca como uma conclusão aqui, um apontamento interessante, que é a própria, ou seja, o desafio não é tanto da controladoria, mas também de quem reporta a informação, né? Como que nós podemos reportar na parte da contabilidade financeira. Mais uma vez, parabéns, Pamela. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Pamela? Fiquem à vontade, caso queiram abrir os microfones. A gente tem, eu acho que não tem nenhuma pergunta no chat Oi. aqui. Oi, sim? É a Camila? Oi, Sim? Camila, me escuta bem? Sim, escutou, Jorge. Eu sou o coautor aí com a Pamela, né? Eu queria parabenizá-la aí da apresentação, fiquei aqui atento. Eu estou aqui nas areias de Jericoacoara, estava preocupado de não pegar aqui a internet, mas deu para escutar bem aí, né? Então, eu queria só parabenizar a Pamela, né, pela segurança com que ela falou. A gente sabe que o trabalho dela é um trabalho que tem bastante espaço para melhorar, né? Você, Camila, falou aí sobre a questão do intangível, especialmente do goodwill. Realmente a discussão é bem grande hoje, né? Em alguns países acham que o goodwill deveria ser amortizado, outros acham que não. Eu, sinceramente, eu participei do CPC por 11 anos, né? Fui membro do CPC. Essa discussão sempre teve. E eu entendo que deveria ser amortizado, sim. Por quê? Porque hoje, com o impairment, muita gente não faz o impairment como deveria ser, né? Então, você fica com aquele ativo inchado, né? E o ativo que se criou aí na Natura, do goodwill da Avon, foi muito grande, por exemplo, né? E às vezes esse goodwill fica aquele ativo pendurado no balanço patrimonial por muitos e muitos anos, porque o teste de impairment, normalmente, o pessoal apura que não deu impairment. Então, não reduz ao valor recuperado. A amortização, eu acho que seria uma solução para esse ativo não ficar lá, né? Porque quem olha fala, caramba, que ativo é esse, né? Quando você olha um imobilizado, você sabe o que tem lá. Quando você olha um contas a receber, um caixa, mas e o goodwill, o que é, né? Um intangível, ok, mas um intangível que a gente não tem muita ideia de que ele vai te gerar benefícios econômicos futuros. Então, eu desconfio muito desses testes de impairment, que não dá nada, né? E você vê normalmente os goodwills pendurados lá por anos e anos. Então, eu acho que tem países que tá defendendo, o IASB está nessa discussão. Eu não sei, talvez até tenha, né? Volte a ter aí a amortização. A gente sabe que nas pequenas e médias empresas pode ser feito, né? Pela norma de PME lá do IASB. Mas, no caso aí da Natura, ou de todas as empresas que estão fazendo, que não estão no PME, fica difícil, né? Porque a norma não permite amortização. Mas é isso. Vou dar oportunidade para o pessoal falar aí. E é um ponto interessante, professor Jorge, que eu e o grupo lá de Ribeirão Preto, nós fizemos uma comment letter exatamente passando para o IASB a nossa opinião, e conjuntamente nós optamos pela amortização também, em alguns casos, e entende-se que esse ágio do goodwill, ele inclui também alguns elementos intangíveis, então como que se consegue, ao longo do período daquele benefício futuro daquele ativo, até quando ele vai ter, sendo que há outros benefícios que ele não tem um período indeterminado. Então, a separação disso é muito difícil, é um desafio realmente. Então, fica aquela opção, simplificaremos de forma a manter um período e os demais, né? Eu entendo que essa discussão ainda vai voltar, não pelo EASM, mas entendo que nos próximos trabalhos.
E alguém mais tem alguma pergunta para fazer para a Pamela? Ou alguma dúvida, sugestões? Acho que não, o pessoal está mais quietinho hoje. Então, perfeito, Pamela, obrigada mais uma vez. Agora nós vamos para a apresentação do próximo trabalho. O próximo trabalho é da Michelini Carla, em coautoria com Kleber Formiga e do Lucas Lúcio. O tema é o sentimento textual e retorno de carteiras de ações brasileiras, uma análise baseada em notícias no mercado norte-americano. Bem-vinda, Kylie. Obrigada. E fique à vontade, você tem aí o período de 15 minutos para apresentação, aí eu faço meus apontamentos e depois passo para a participação do público. Tá. Posso apresentar aqui a tela, né? Sim? Okay. Estão me ouvindo direitinho? Estou vendo que a imagem está um pouquinho ruim. Peço desculpas. Dá para ver direitinho aí, né? Sim, estamos vendo. É só colocar no modo de apresentação. Tá. Eu sou Micheline Mello, eu sou da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, e fui orientada pelo professor Kleber Formiga Miranda e Lucas Lúcio Godeiro. A nossa pesquisa traz como título Sentimento Textual e Retornos de Carteiras de Ações Brasileiras, uma análise baseada em notícias do mercado norte-americano. Então, o objetivo da nossa pesquisa era analisar a relação entre indicadores de sentimento textual e o retorno de carteiras compostas por ações negociadas na B3, e trouxemos como hipótese o retorno de carteiras de ações do mercado acionário brasileiro sofre influência de notícias publicadas sobre o mercado americano. Então, em nossa metodologia, nós utilizamos a coleta de dados pela economática, referente às firmas, e as notícias foram dos sites dos jornais The Wall Street Journal e The New York Times. O período de coleta que foi utilizado foi de 1999 a 2019, e utilizamos uma frequência mensal dos dados. Do economática, a gente retirou a caracterização conforme tamanho, índice, mark to book e volume de negociações diário. E eu trouxe aqui para vocês a amostra que foi utilizada com a quantidade de empresas que tinham por ano na B3, registradas na B3, de 1999 a 2019. Então, essa foi a nossa amostra. A coleta de notícias foi realizada em língua inglesa, e os sites, como eu falei, foi o The Wall Street Journal e The New York Times. A coleta foi realizada de forma manual, enquadradas nos seguintes critérios, né? Nós pegamos uma seção de notícias econômicas, notícias de mercado financeiro e notícias de commodities. E utilizamos esses termos que estão aí na tela, no nosso filtro. A formação das carteiras, primeiramente, a gente conseguiu formar 15 carteiras, com um critério de classificação baseado no tamanho das empresas e no índice Mark to Book. E da nossa classificação, a gente retirou as carteiras que tinham a classificação médio, para tentar não enviesar a análise dos dados. E aí a gente utilizou, na nossa análise, a gente se concentrou na análise de 8 carteiras, e que estavam nos extremos, de alto e de baixo. O dicionário que foi utilizado foi o do Lucas e Lima Godeiro, né? Na qual é o dicionário dinâmico. A construção do índice foi feita na coleta das notícias financeiras com os jornais, como eu já mencionei, e posteriormente foi feita a contagem de palavras. Depois disso, após a classificação das palavras, a gente classificou em positivamente e negativamente correlacionados com o retorno do índice SP500, e calculamos o índice de sentimento como a proporção das palavras selecionadas. Então, nossa pesquisa também procurou fazer essa diferenciação entre o dicionário estático e dinâmico. Então, eu trouxe para vocês aqui um gráfico que mostra a análise do índice de sentimento através das séries temporais. Então, nós temos aí representado pela linha preta o dicionário estático,
e pela linha vermelha, o dicionário dinâmico. Então, assim, como vocês podem perceber, o dicionário estático, ele traz em seu filtro sempre as mesmas palavras. Então, quando a gente vai olhar no decorrer do tempo, o índice de sentimento, ele chega a variar bastante, porque é sempre as mesmas palavras. Então, muitas vezes aquelas palavras estão em alta, influenciam bastante, e em outros momentos elas estão em baixa e não influenciam tanto. Já o dicionário dinâmico, não. Quando surgem novos termos no mercado financeiro, ou uma palavra nova, como, por exemplo, a que a gente está vivendo muito na atualidade, que é a Covid-19, esse filtro do dicionário dinâmico, ele pode ser filtrado com essas palavras novas. Então, vocês podem perceber que na linhazinha vermelha, ela continua assim bem estática, varia menos do que a do dicionário estático. Para a análise da hipótese, utilizamos o modelo de vetores autorregressivos e realizamos o teste de Granger, com o intuito de verificar a ordem das casas das séries analisadas. Então, eu trouxe aqui para vocês os painéis que foram utilizados nas nossas análises. E nesses painéis, nós temos aqui a carteira Small. No painel 2, a gente tem a carteira Big. Então, nós temos aqui, trouxemos para vocês as análises dos 3 primeiros meses. E a resposta esperada da nossa pesquisa era que o sentimento gerasse retorno, e não o contrário, que é o retorno gerando sentimento. Então, nós temos aqui para analisar, a gente analisou a partir do limite inferior e superior, na qual não poderia ter o zero dentro desse limite. Então, quando a resposta não apresenta zero entre o limite inferior e o superior, então nós temos uma resposta que se encaixa dentro da resposta esperada. Como vocês podem ver aqui, e nos próximos painéis vocês vão perceber, nós temos um padrão nessa resposta. Então, a partir do segundo mês, nós temos uma resposta esperada, onde o sentimento gera retorno. E, do outro lado, né, que a resposta não esperada também está vindo de uma forma positiva para a nossa pesquisa, onde o retorno não gera sentimento, porque sempre temos o zero dentro dos dois limites. Aí vocês podem ver aqui, por seguinte, esse padrão vai se repetir. Nós temos essa carteira Big. Aí vamos ver aqui o painel, nessa próxima tela. No painel 1, a carteira Low, também, o mesmo padrão se repete. Na carteira Height, a mesma coisa. Small Height também, temos o mesmo padrão. Small Low, também o mesmo padrão. E aí a gente vai trazer aqui uma diferença que tivemos um pouco no nosso padrão, que foi no impulso-resposta, a gente identificou que o retorno gerou sentimento apenas no primeiro mês para a carteira Big Height. Então, apenas no primeiro mês, o retorno gera sentimento. Porém, o padrão de resposta onde o sentimento gerou retorno a partir do segundo mês continua a mesma. E aí, aqui nesse segundo painel, temos a Big Low também, seguindo o mesmo padrão de resposta. Então, para fins de análise de sensibilidade, a gente também realizou essas estimações que foram apresentadas, utilizando o índice textual estático, proposto por Logran e McDonald. A intenção foi avaliar a robustez do indicador, certo? Então, eu vou apresentar aqui para vocês os resultados do impulso-resposta do índice a partir do teste de robustez com o índice do dicionário estático, certo? Então, nós temos que o impulso-resposta, nós trouxemos apenas os 2 primeiros meses, por questão de espaço, para reduzir um pouco a apresentação, mas nós temos aqui o impulso-resposta de sentimento, gerando retorno, onde não foi identificado, porque temos como padrão entre o limite inferior e o limite superior, o zero dentro da amostra, e já no impulso-resposta, onde o retorno gera sentimento, com o índice dicionário estático, a gente percebe que o retorno gera sentimento. Então, em todas as outras carteiras, também tivemos esse mesmo padrão de resposta, com algumas variações, mas nada assim muito relevante. Então, as respostas se manteram dentro do padrão. Aqui vocês podem ver também o mesmo padrão de resposta, né, onde o retorno gera sentimento, analisado a partir do dicionário estático. E aí, trouxemos como resultado da hipótese que, caso utilizássemos o dicionário estático na análise de sentimento textual, a hipótese da nossa pesquisa seria rejeitada.
Então, utilizando o dicionário dinâmico, os resultados da pesquisa sugerem que existe um delay de 2 a 3 meses na reação dos retornos das ações brasileiras ao choque das notícias de um mercado americano. Trazendo assim, ressaltando que todas as carteiras que foram analisadas tiveram um comportamento similar, como eu já frisei, todas as análises foram realizadas considerando o índice estático também, e, nesse caso, os resultados, como foi apresentado, eles mostram-se divergentes, né? O que nós temos de resposta quando utilizamos o dicionário dinâmico é bem diferente da resposta quando utilizamos o dicionário estático. Então, os impactos na prática que essa pesquisa traz é que os eventos ocorridos no mercado americano, as notícias que são publicadas, os novos termos que são utilizados, podem sim ser usados como preditores para alterações nos preços das ações no mercado brasileiro, até 3 meses após o seu acontecimento. Então, a hipótese, lá no início, que eu apresentei para vocês, de que o retorno das carteiras de ações do mercado acionário brasileiro sofre, sim, influência de notícias publicadas sobre o mercado americano, não foi rejeitada. Era isso o que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço pela atenção. Vou tentar tornar aqui. Obrigada, Miqueline, pela apresentação. E um trabalho muito bom. A gente nota toda a parte metodológica bem delineada, o contexto também teórico daquilo que você já inicialmente expôs, justificando, né, a tua pesquisa. Eu vou fazer alguns apontamentos também, com vistas a ajudar a melhoria do trabalho e também algumas potenciais sugestões que podem ser utilizadas em trabalhos futuros. Quanto à parte da tua introdução, ela foi bem, como eu falei, ela foi bem encadeada, justificando todos esses pontos em relação ao fato de notícias se impactarem o mercado, ou seja, os investidores estrangeiros, quando existe alguma notícia boa no mercado, eles mantêm seus investimentos lá, e quando do contrário, ele volta para vem para o mercado mais arriscado, visando esse maior retorno. E nesse sentido, talvez, acabou que esse argumento, ele, contrariamente não, digamos, esse argumento, ele se traduz a partir dos achados que você encontrou no modelo dinâmico, né, e não no estático, né, a gente observa até pela própria série que você acabou de apresentar. E com base no teu referencial teórico, ele também está bem delineado, eu entendo que talvez não seria tão necessário, você traz até a questão de incerteza política aqui como ponto interessante para a percepção, né, dessas notícias. E aí, com relação à metodologia, você mencionou que usou a frequência mensal, né? Essa frequência mensal, ela é tanto no caso, é do preço das ações ou se refere só às notícias? Eu fiquei, ainda me gerou uma certa dúvida. Certo. É sobre as informações das empresas, das firmas Tá. mesmo. Das firmas, Tá? né? Isso. Porque a frequência das notícias, ela é mensal ou ela foi diária? Não, é diária. É diária, né? Isso. Perfeito. Uhum. Outro ponto aqui que você comentou na formação de carteira, né? Eu notei que você pegou o valor inferior ao percentil 33% e superior. Eu senti falta um pouquinho da justificativa, por que você utilizou esses percentil, ou seja, o percentil maior, ou seja, você usou as áreas extremas, né? Isso. Não foi isso? Isso. Posso responder logo? Sim. Pronto. A gente tentou não utilizar nada que ficasse no meio, nada que ficasse na média, porque pode enviesar muito a resposta. Uma empresa que ela tem um retorno e que está sempre ali, o tamanho dela é médio, então ela pode enviesar a resposta para mais ou para menos. Se a gente usar e caracterizar apenas as de baixa ou as de alta, aí a gente pode ter uma ideia do fluxo que acontece na resposta. Se a gente, provavelmente, se a gente colocasse as carteiras de médio, houvesse uma diferença, né?
na resposta esperada. E aí talvez não captaria aquilo que você está visando, né? Exatamente, da forma correta. Uhum. E na hora que você apresenta também até esse item na metodologia de geração de índice de sentimento textual, é interessante que você já adota uma proposta executada, né? Isso é muito bom, que isso dá respaldo para a tua metodologia. E depois eu pensei, em algum momento, como pesquisa futura, poderia usar os termos do dicionário associados a algum outro elemento semântico ou outra palavra, né? Porque, às vezes, quando a gente fala no sentimento, né, querendo ou não, a gente está trazendo um contexto semântico, né? Ou seja, uma palavra em um contexto semântico, né? Da notícia. Por que eu falei isso? Que seria interessante até considerar o contexto da semiótica na sentença da notícia, ou seja, como o indivíduo interpreta a notícia no ambiente que o envolve, dada a limitação da notícia em atribuir somente um significado em determinada temática. Por Sim, exemplo, essa notícia específica, né, ela vai gerar, ela tem como fim um determinado significado, mas no contexto da semiótica, ela pode trazer, o indivíduo pode interpretar a notícia conforme o ambiente, até o próprio ambiente no mercado americano, né, uhum. também pode traduzir isso. E você quer comentar, fazer algum comentário? Sim, que é assim, essa pesquisa, ela, assim, ela nos abre um leque de possibilidades para continuar pesquisando novos assuntos e outros temas. E a gente já está vendo uma possibilidade justamente nesse sentido, de pegar uma situação específica, um momento específico, e tentar analisar, através das notícias daquele momento específico, qual a resposta que o pessoal tá tendo, qual o sentimento que está provocando. Porque às vezes a notícia ela é negativa, porém no mercado ela tem uma outra resposta, o sentimento é outro. Então a gente já está vendo também esse viés para ser analisado. E aí, isso aí dentro da área de semiótica, você, assim, caso você precise de algum suporte teórico para desenvolvimento, a semiótica fica como sugestão aí para você. E também, eu vislumbrei até quando eu li essa parte dos sentimentos, que eu penso muito no sentimento e na semiótica, no momento em que eu fiz a leitura. Aí depois eu pensei uma outra perspectiva, que é estabelecer um algoritmo em que é possível testar o argumento lógico de uma sentença. Por exemplo, a gente existe na teoria, dentre as vertentes da lógica, né, existe a lógica modal. Aí seria a lógica modal, seria um dos itens. Então, além do contexto da semiótica, que você pode utilizar também para esse que eu falei há pouco, você também tem outras formas de lógica, incluindo ela, a lógica modal, que é muito utilizada na inteligência artificial, como uma proposta, né? Isso. Abre essa uma possibilidade enorme de pesquisa, né? Mas é algo que a gente vai analisar. Um ótimo comentário, uma ótima contribuição. Tá mudo o seu microfone. Desculpa, eu acabei me mutando. Então, eu acho que vale a pena, né, ter essas perspectivas de análise. Outra coisa também que me veio em mente também, quando eu estava analisando os achados, né, talvez até o fato dessas sugestões que eu até fiz, pode até trazer uma perspectiva para poder validar os seus dados, dado que o estático deu constatações inversas, né, a do dinâmico, né? Então, acho que vale a pena também manter. Então, é isso. Desculpa, a gente está o carro de som passando aqui perto de casa, não sei se vocês estão escutando. Mas, parabéns novamente, Micheline, pelo trabalho. Você tem, assim, uma grande quantidade de possíveis métodos para analisar, inclusive de referenciais teóricos também, para poder subsidiar a sua pesquisa. Mais Sim. uma vez, parabéns, e deixo aqui também aberta a palavra para quem queira comentar. Acho que a gente não tem perguntas no chat, mas quem talvez queira fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e fique à vontade, gente. Acho que por hora não temos perguntas.
Não sei se alguém está tentando abrir o microfone para fazer alguma pergunta. Bem, então, mais uma vez, deixo aqui meus parabéns para a Pamela e para a Micheline pelos trabalhos realizados. Então é isso, gente. Aqui, assim a gente encerra a nossa sessão, agradecendo a todos os participantes por estarem aqui na sala e agradecendo as nossas apresentadoras, Micheline e Pamela. E bom congresso a todos. Convido vocês a irem para as próximas sessões, assistirem os próximos trabalhos. Obrigada, pessoal. Obrigada pelos comentários também. Muito Os enriquecedor. Ótimo. E vou Muito passar para enriquecedor. vocês depois por e-mail, como tem o e-mail de vocês, eu passo esses Tá. comentários escritos para poder vocês não perderem nenhum ponto. Tá ótimo, obrigada. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, pessoal. Bom dia. Obrigada, bom dia.